Eu identifiquei aqui, como não era de se espantar, sobre o conceito de sociedade, algumas características do próprio socialismo aqui, sabe? Com relação a essa manobra na descrição aqui da sociedade. É lógico que eu não tenho confirmações sobre isso, não sei se... Porque o autor geralmente ele flerta com aquilo que ele acredita, né? Então, daí por diante. Vamos lá. Abre aspas. Quanto à conceituação de sociedade, podemos dizer tratar-se de um conjunto de pessoas que voluntariamente habitam determinada localidade. Esse voluntariamente é muito simbólico, né? E é muito fora da realidade, né? Porque muitas vezes é o acaso que faz a pessoa habitar determinado lugar, sabe? Não é questão voluntária. Né? Se fosse uma questão voluntária, as pessoas gostariam de habitar outros lugares, né? Então, não cabe eu julgar quais lugares seriam, mas certamente lugares melhores. Então, não é um desejo. Isso muito me incomoda as pessoas que vão para fora e aí habitam lugares extremamente interessantes e acabam querendo voltar, né? Lógico que isso é um tipo de liberdade que acaba coadunando com voluntariedade, mas dizer que se bem que ele usou um conjunto de pessoas e não todas as pessoas relacionadas ao termo sociedade. Sendo regidas pelas mesmas normas, ou seja, as mesmas leis, ligadas por um senso comum de percepção do grupo social correspondente. Essa é a estratégia do socialista, do comunista, sabe? Encher as universidades de doutrinação até que as pessoas comecem a ter esse senso ligadas, né, regidas pelas mesmas normas, ligadas por um senso comum de percepção do grupo social correspondente. Até que as pessoas se percebam como um ser correspondente, né? Mas isso é muito aleatório, porque a percepção social muda de acordo com várias coisas, né? Não só com fatores econômicos, sabe? Mas fatores de adaptação, com referência climática, com referência visual mesmo, local. Por isso que antigamente falava, né, tomar novos ares, as pessoas se mudavam no lugar com expectativa. Não sei se isso foi confirmado cientificamente, mas claro que a jardinagem sempre ajudou isso, e o lugar mais com maior número de vegetação e mais circulação de vento é um bem, mesmo que indireto, não declarado, etc. Sabe? Mas era comum no passado fazer isso, as pessoas nascerem num lugar que não tem a ver com a sua correspondência. Mas de forma geral, só para deixar genérico, então foi colocado, né? Lógico, teria que ter uma descrição mínima que fosse. As atenções da sociedade estão voltadas à sua particular preservação. As atenções da sociedade estão voltadas à sua particular preservação. Isso é Hobbes, né? Quando e agrada muito ao comunismo, né? Porque assim, justamente eu gravei no outro vídeo justamente isso, né? Você, quando eu falo de preservação, particular preservação é justamente isso. É um corpo elegido pelo Estado ou não, né? Direto ou indireto, que protege esses cidadãos, né? Mas é lógico que essa proteção em outros sistemas tem um preço, né? Tem um preço. Enquanto no liberalismo a própria pessoa é capaz de se preservar, vamos dizer assim, né? Dentro de outras culturas, de outras ideologias, isso não é possível. Preservação e ao desenvolvimento em geral, em benefício de todas as pessoas que a compõem. E aí, fecha aspas, abre aspas de novo, a nação agora. Por fim, nação vem a ser um conjunto de pessoas
unidas por uma história, identificação e tal, cultura, economia e língua. O Olavo de Carvalho observa muito essa questão da história na falta de um mito aproximador, né, aqui no Brasil, né? Ele vai citar o exemplo do Sul, que seria o estado com maior identificação possível por causa da sua cultura, justamente por sua cultura. Essa economia não é um corpo que possa se assemelhar à cultura, né, que faz a identidade, apesar de estar aqui falando da identidade, né, claro, né, cada povo tem a sua moeda de troca, etc. Mas a língua, a cultura e a valorização de sua história talvez seja a maior força, vamos dizer assim, diferente do que acreditava Marx, né, que a economia seria o ápice de tudo, se destacaria acima da cultura. Por isso que eles viram que quando eles perceberam que a economia era insuficiente para ditar a ideia da nação, o que eles fizeram? Eles viram que tinha que atacar a história, destruir a história ou desconstruir, né? Para infiltrar uma nova versão da história, adicionar escolas análises, que eu diga, né? E outra cultura, ou seja, livros de propaganda marxista, uma cultura ideológica e língua não, porque também ninguém merece, né? Eles deram um azar nesse quesito aqui, porque os países de referência que eles colocaram não são capazes de fornecer algum atrativo nesse aspecto. Para tudo isso, tanto a história e a cultura, para influenciar, por isso que é materialismo histórico, né? A desconstrução e reformulação da história e da cultura para forçar a mudança do sistema econômico. Então concentração organizada sob uma mesma ordem jurídica. E aí quando você tem ideólogos do Partido Socialista dentro da ordem jurídica, você começa a criar leis que beneficiam um grupo e marginalizam outros. Por isso que é complexo e é complicado. Mesmo dentro da definição de nação, é preciso identificar essas manobras. Né? Tais elementos acabam por moldar a organização, mais uma vez moldar, entre aspas, moldar a organização política sob a qual essas pessoas irão viver. Então, eu mudando a história, desconstruindo e reconstruindo a partir dos anseios marxistas, a cultura, eu mudo a economia e a língua sim, mas é lógico, existe um ataque da língua também, né? A questão do todes, a adição do X, né? E daí por diante, nessa deturpação, primeiro com a extinção do latim, e agora com a linguagem neutra, né? E agora com o apoio da ordem jurídica. Então eles têm três forças aqui: a cultural, com a sua introdução na academia, né? Deturpando a história e a cultura, que vai influenciar de certa forma a economia quando eles mudam, anseiam outra ideologia. Os ataques aí também à língua são mais evidentes. E agora o último caminho é a ordem jurídica. Lógico, mas tem um outro caminho ainda que sobrou ainda, que ainda respira, né, por aparelhos. A religião, que também já é atacada há muito tempo. E o exército, né, que é positivista contista, que eu acho que é mais difícil. Mas fora isso,